Olá, boa noite. O Band Cidade, em entrevista de hoje, falaria sobre transporte urbano e o caos que é vivido no dia a dia, que o manauense conhece muito bem aqui na capital. Só que, em cima da hora, a entrevista que estava marcada desde a última quarta-feira foi desmarcada pelo próprio diretor-presidente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Dr. Marcos Cavalcante. Ele alegou por telefone que teria uma reunião inadiável com o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes. Em cima da hora, nossa produção correu atrás de outro assunto e trouxe um assunto muito interessante que fala sobre a realidade local daqui e mostra algumas preocupações sobre o trabalho de agentes que lutam todos os dias para preservar o meio ambiente e colocar a consciência para a população. O tema de hoje é meio ambiente e os trabalhos realizados pelo IBAMA. Um entrevistado que de muito bom grado veio aqui é o Dr. Geandro Pantoja, superintendente substituto do IBAMA no Amazonas. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite em cima da hora. Bem-vindo ao Band Cidade. Eu que agradeço. É sempre importante essa oportunidade que temos de divulgar o trabalho do IBAMA e também estar fazendo a conscientização da população sobre as questões ambientais. A gente começa falando sobre o trabalho amplo do IBAMA. Como é que funciona a logística de vocês, a atuação aqui no estado? Bem, o IBAMA, ele desde 2007 vem passando por um processo de reestruturação institucional. Com a criação do Instituto Chico Mendes, as unidades de conservação, que eram responsabilidade de gestão do IBAMA, passaram ao Instituto Chico Mendes. E com isso, também os recursos humanos foram repassados ao Instituto Chico Mendes, assim como outras estruturas. E, no caso, o IBAMA hoje está focado na fiscalização, no licenciamento ambiental. Né? São as principais atividades, né, do IBAMA no estado do Amazonas e vem passando por esse processo de reestruturação, que inclusive desencadeou o fechamento de alguns escritórios no interior do estado, né, e hoje nós temos a superintendência em Manaus, a gerência executiva em Humaitá e o escritório regional em Parintins. Então a gente está com essa estrutura, por quê? Focando mais nas nossas ações em assuntos estratégicos de interesse do Ministério do Meio Ambiente e de interesse do governo federal. Isso quer dizer que vocês tiraram aquelas agências que existiam no interior do estado? Está em processo de extinção. Isso não prejudica o trabalho? Isso por quê? Qual a atribuição do IBAMA hoje? Segundo o próprio decreto de criação do IBAMA, que foi reformulado em 2007, seriam atender às demandas da Política Nacional do Meio Ambiente emanadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, hoje, a questão estratégica para o IBAMA é o licenciamento ambiental, é o combate ao desmatamento da Amazônia. São muitas ocorrências hoje. O IBAMA tem dado conta do recado com o quantitativo de profissionais e equipamentos que tem hoje? O trabalho é muito árduo, o desmatamento vinha numa crescente, deu uma freada, deu uma reduzida agora no mês de setembro, mas vinha numa crescente preocupante e por isso, pela primeira vez, né, neste ano, nós fizemos um trabalho de fiscalização intenso com equipes permanentemente, desde o início do ano, trabalhando no sul do Amazonas, que é a área crítica, quando se fala em desmatamento. Então, essa equipe está permanente e está revezando, né, durante esse tempo todo e tem feito um trabalho cansativo, árduo, difícil, sofremos algumas represálias em algumas situações, mas a gente está demonstrando que o IBAMA não se intimida, que o IBAMA está ali para combater os crimes ambientais, para não deixar a impunidade pairar e para proteger o meio ambiente, que é o nosso principal papel hoje no Brasil. O senhor destacou as queimadas, mas a gente conhece o trabalho de vocês, sabe que não é apenas isso, o trabalho do IBAMA vai além. Um desses trabalhos também é protegendo fauna e flora, não somente as queimadas, mas como também a proteção de animais que estão em extinção, como alguns botos e também os quelônios. No mês passado foi realizada uma soltura aqui de um trabalho em parceria, inclusive do IBAMA, de muitos tracajás e tartarugas. A gente acompanha agora na reportagem de Lani Guzmão. Mesmo protegido por lei, os quelônios continuam sendo alvo dos pescadores. A Polícia Ambiental apreendeu 53 animais silvestres dentro de uma canoa, próximo à comunidade de Tumbiras, área rural de Manaus. Esses animais poderiam ter vindo de Rio Branco. E o que aconteceu? A dedução que a gente faz é de que esses animais teriam sido largados com essa canoa para que esperasse um horário certo de retirar, tendo em vista que alguém observou o patrulhamento esses dias
diariamente. Esses animais são mais encontrados em praias. Com a seca dos rios, a captura aumentou. Com a proibição, a pesca do silvestre é mais lucrativa. Um animal deste tamanho é comercializado por R$ 80. Este maior sai até por R$ 500. A supervalorização tem atraído a captura. Só este ano, a Polícia Ambiental apreendeu 300 quelônios que seriam comercializados em Manaus. A multa, para quem for flagrado transportando ou comercializando, pode chegar até R$ 5.000 por animal. Não é permitido em data nenhuma do ano. Esse tipo de animais só se for de cativeiro. É comercializado só de cativeiro. Os animais capturados foram levados por policiais a uma reserva ambiental. A viagem é longa, a distância é para evitar novas capturas. E toda essa área aqui é uma unidade de conservação, é uma reserva de desenvolvimento sustentado administrada pela SEMAS. E nós conhecemos o trabalho da SEMAS, tanto de fiscalização quanto de conscientização dos ribeirinhos. Então esse é o melhor local para a soltura desses animais. Sempre há fiscais aqui pela reserva. Nós já estamos fazendo essa fiscalização já há 3 meses, em parceria com o Batalhão Ambiental. E a prisão de criminosos e, ao mesmo tempo, a apreensão de animais, como quelônios, por exemplo, tem sido uma constante em todo o estado do Amazonas, principalmente nos municípios do interior, onde a fiscalização é um pouco menor que a daqui. Por isso, você que está em casa, se tiver alguma denúncia a fazer, pode ligar diretamente para a polícia, pelo 190, que depois aciona a Polícia Ambiental, o IBAMA, para fazerem o trabalho. Doutor, a gente viu nessa operação que foi um trabalho direto da Polícia Ambiental. Há essa parceria entre IBAMA e outros órgãos? Com certeza, a parceria que temos com a Polícia Ambiental que tem nos ajudado de maneira muito importante no combate ao desmatamento no sul do estado do Amazonas e nas outras operações, né? Temos sempre contado com essa colaboração, que é muito importante. E aí, nessa matéria, é interessante a gente destacar que a fauna hoje é gestão do IBAMA, né? A gestão da fauna, da fauna brasileira. Então, o que acontece? Existe um processo de discussão que já começamos com o governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, para repassar a gestão da fauna para o estado, né? Isso já foi feito no estado de São Paulo e está em processo de elaboração nos outros estados. O Amazonas deve ser o segundo a fazer esse processo. Agora, porque essa situação ainda é uma constante? A gente percebe que teve essa apreensão no mês passado, existiram outras em outros meses. Sempre parece que as fiscalizações estão aí, mas o que aparenta para a gente, o que transparece para a gente é que não surtem muito efeito. Por quê? Os crimes ambientais são recorrentes, né? Dada a abrangência do nosso território, um território amplo, são poucos fiscais. Hoje o IBAMA dispõe de apenas 80 fiscais para trabalhar em todo o estado do Amazonas, que é maior que muitos países. Tem o IPAAM, que faz as suas atividades, a SEMAS, né? As Secretarias Municipais do Meio Ambiente, o próprio Batalhão Ambiental, que vem atuado de maneira brilhante e combativamente. E o que acontece? Como o IBAMA está fazendo esse processo de reestruturação, então o interior, né, não que ele esteja abandonando o interior, né, até porque o governo do estado e as secretarias municipais devem, por legislação, assumir as suas atribuições também na fiscalização, que é uma competência comum, já prevista no SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? Então o IBAMA está se concentrando mais nos assuntos estratégicos de maior envergadura para fazer as grandes operações, assim como nós já estamos com uma em curso, que a gente deve comentar daqui a pouco, e focar, como eu falei, naqueles assuntos mais estratégicos, apesar de nós termos uma severa restrição de recursos humanos, né? Como eu falei, são apenas 80 fiscais, são 137 servidores para todo o estado do Amazonas, então a gente demanda concurso, né? E com certeza concurso em andamento? A gente está em discussão, esperando que o Ministério do Planejamento autorize, né, para o ano que vem. A previsão é que seja para o ano que vem concurso para analista ambiental e analista administrativo. A gente viu na reportagem que falava da soltura de quelônios, tracajás, tartarugas aqui da região, que foram apreendidos de uma operação clandestina, de um trabalho clandestino, melhor dizendo. A gente tem outra discussão que a gente está entrando, inclusive agora, que é o defeso. Aquele período em que muitas espécies não podem ser capturadas porque estão na fase de reprodução. O IBAMA atua diretamente nisso, que a gente tem conhecimento, e eu quero saber como é feito esse trabalho para chegar, por exemplo,
há uma determinação de que o tambaqui não pode ser pescado durante um determinado período? As normas de ordenamento pesqueiro, elas são elaboradas conforme estudos científicos. Existe um comitê de bacias hidrográficas, que é formado por diversas instituições, e com base nessas informações chega-se às determinações, que seriam se uma espécie vai ser proibida a pesca por um determinado período ou não, se determinada espécie, o tamanho mínimo deve ser reduzido ou deve ser liberado. Então essas questões de ordenamento, elas são definidas baseadas em estudos técnicos, em pesquisas científicas. E é importante frisar que a gestão da pesca, ela passa por um processo de cogestão atualmente entre o Ministério da Pesca e o IBAMA, através do Ministério do Meio Ambiente. Vale lembrar também que pescar as espécies proibidas nesse período de defeso é crime que resulta a multas altíssimas. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com mais Band Cidade Entrevista. Até mais.